No quadro Dicas de Saúde, eu recebo com muito carinho aqui nos estúdios do Conexão Notícias, Dr. Luan Rodrigues, que você já acompanha aqui dentro deste quadro, trazendo informações muito importantes ao nosso povo. Doutor, uma honra tê-lo aqui no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Quero dizer que é uma honra estar aqui no programa, mais uma vez falando sobre um tema muito relevante. No espaço onde nós vamos falar hoje sobre alcoolismo, Márcio. Olha, o alcoolismo é um problema muito grave, começa parecendo apenas que é algo de final de semana, mas depois vai se agravando. Pode levar, por exemplo, um pai de família a perdê-la, inclusive também a perder a própria vida. É isso que hoje o doutor vai estar falando, desde a dependência até o tratamento, né, doutor? Sim. Márcio, deixa eu falar para você que está me ouvindo, o álcool, ele é uma substância às vezes muito perigosa. Geralmente a pessoa ela começa a tomar finais de semana, né, o álcool. Mas a partir do momento que ela começa a gerar doses maiores e diárias, isso pode trazer sérios prejuízos para a saúde. Por quê? Ele é uma substância que inicialmente, você observa que a pessoa que ingere bebida alcoólica, inicialmente ela tem um período de excitação, ela fica um pouco mais solta, um pouco mais alegre, mas posteriormente, a partir do momento que ela vai ingerindo quantidades maiores, ela vai ficando mais sonolenta, né, mais rebaixada. E isso a longo prazo, o nosso cérebro interpreta que o álcool ele pode fazer parte do nosso organismo, por exemplo. E isso cria uma série de compensações no nosso corpo que são muito prejudiciais à nossa saúde. Olha, gente, isso é muito sério mesmo. Você que está nos acompanhando agora, de repente você acha, não, mas eu bebo socialmente. Mas você pode, de repente, estar entrando no quadro daqueles que se tornam já dependentes. Como é que a pessoa pode se identificar que está sendo dependente do álcool? Geralmente as pessoas que são dependentes ao álcool, elas começam a ingerir doses maiores diárias, né? É aquela pessoa que diariamente vai ali e toma uma dose de álcool. E essa ingestão excessiva vai fazendo com que a pessoa ela fique cada vez mais dependente desse álcool. E isso provoca o quê? A partir do momento que ela interrompe o consumo, cerca de 6 a 48 horas depois da última dose de álcool, ela começa a ficar muito ansiosa. A pessoa começa a ficar irritada, ansiosa, ela começa a tremer, ela começa a ficar com insônia. Então, aquele paciente que tem o hábito de ingerir grande quantidade de álcool, ele interrompe o uso, ele começa a ficar ansioso, inquieto, esse paciente já está com sintomas de dependência ao álcool. Ah, mas doutor Luan, não existe os sintomas virem muito tempo depois, uma semana depois. Não, ele vem logo em sequência. Algumas pessoas param de beber cerca de 6 a 12 horas depois, já estão totalmente ansiosas pela falta do álcool. Esse é o principal sintoma de abstinência. Mas existem também casos mais graves em que a pessoa ela pode ter delírio, confusões e até um rebaixamento, ou seja, ficar sonolenta. Existem alguns casos graves, por exemplo, que a pessoa ela começa a enxergar coisas na casa, ela começa a ouvir coisas que não estão na casa, ela começa a ficar agitada, até muitas vezes agressiva, inquieta. Esses são os casos mais graves de abstinência ao álcool. A esse nome a gente chamamos de delírio tremens, que é um caso mais grave de abstinência ao álcool. Então a gente vê aí que a abstinência causando esse delírio, essa alucinação, desejo do corpo, a visagem criada pelo próprio cérebro da dependência. Agora, doutor, na questão do organismo, qual é o problema que o álcool causa? O álcool ele não pode só trazer problemas psicológicos, né, mas também físicos, né? A ingestão de álcool excessiva, ela não só mexe com níveis de pressão arterial, metabolismo, mas também gravemente com a parte hepática e muitas vezes renal, principalmente com a parte hepática. Já acompanhei vários pacientes de uso crônico acabar desenvolvendo cirrose e muitas vezes ter sérias complicações da cirrose. Que a cirrose é uma doença grave do fígado, que acaba comprometendo a função hepática daquele paciente. Olha, gente, então você está vendo que o assunto é muito grave, né? Cada paciente desenvolve em um tempo determinado, não é assim, tem um tempo para isso, eu vou beber até aqui. Não, isso vai do sistema imunológico de cada paciente, né, doutor? Sim, o interessante, né, é a pessoa ela ter o autocontrole, né? Como a ingestão do álcool socialmente, em alguns momentos, não traz tanto malefício. Tanto é que algumas pessoas até fazem uso, por exemplo, de dose diária do vinho. Mas o problema é a perda do autocontrole, a alta ingestão, a quantidade de dias de ingestão de álcool. Isso traz problemas sérios de saúde. Olha, o doutor abriu aqui um precedente para, em breve, nossa direção poder marcar até com o doutor para trazer já algo específico só sobre essa dose diária do vinho. O benefício para a saúde ou o malefício? Será que é bom ou ruim? Mas isso é um tema para uma próxima vinda do senhor aqui, que a gente vai aproveitar bastante o conhecimento, a sabedoria, né? Um jovem estudioso, um jovem conhecedor que está aqui abraçando essa causa por causa do nosso povo de Abaetetuba. Agora, doutor, qual o tratamento para aqueles que já estão ali no alcoolismo?
Bom, o tratamento, o médico, principalmente o médico psiquiatra, ele vai definir o grau de dependência daquele paciente, o quanto ele está dependente do uso do álcool. Depois que ele definir o grau, nós já avaliamos onde nós vamos realizar esse tratamento. Se tiver leve, nós podemos tentar realizar de forma ambulatorial, no consultório. Porque, como eu falei para vocês, a abstinência ela vai dar muita ansiedade nesse paciente. Então, essa ansiedade, às vezes, pode ser tão grave que a pessoa, às vezes, precisa internar. E até instituições que ajudam também essa questão da desintoxicação pelo álcool. Mas o interessante é avaliar essa gravidade. Tem paciente que faz consumo tão elevado que eu tenho certeza que vai ser muito difícil nós conduzirmos um paciente desse na casa. Ele precisa hospitalizar ou muitas vezes internar. E o tratamento é feito com medicações. Nessa fase inicial, nós costumamos utilizar os benzodiazepínicos, como por exemplo o diazepam, que é o mais utilizado nessa fase inicial, que ele segura os sintomas ansiosos e ajuda a pessoa a sair dessa fase de abstinência inicial. Posteriormente, nós utilizamos outras medicações que diminuem a fissura, ou seja, aquela vontade do paciente beber, né? Então, qual medicação seria essa? Nós utilizamos a naltrexona, é a mais utilizada no mundo, em prol de diminuir, né, essa fissura, essa vontade pelo álcool. Existe algo que os pacientes perguntam muito no consultório, é até interessante falar, que é sobre o disulfiram. O disulfiram é uma medicação que a pessoa ela toma. Se ela ingerir álcool, ela acaba passando muito mal e ela acaba não querendo mais beber. Mas é uma medicação muito perigosa e hoje em dia está praticamente em desuso. Muitas pessoas chegam ao consultório e perguntam: doutor, eu queria aquela medicação para o paciente poder parar de beber. Mas essas medicações elas estão praticamente já em desuso. Hoje a gente utiliza medicações como a naltrexona, que ela praticamente tira a vontade do paciente ingerir bebida alcoólica. Você está vendo aí, esse é o programa Conexão Notícias, que tem um compromisso com o nosso povo, com a informação em todos os seus âmbitos. Doutor, muito obrigado. Mais uma vez está aqui esclarecendo e também ajudando o nosso povo. Márcio, eu que agradeço o privilégio e a oportunidade. É muito bom estar aqui mais uma vez falando sobre temas muito interessantes de saúde e eu creio que tem sido de grande importância a nossa população de Abaetetuba e de região. Olha, na próxima semana teremos de volta aqui o doutor Luan Rodrigues com mais um tema no quadro Dicas de Saúde.